Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor. Meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 4 de novembro de 2015. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Eu, hoje de manhã, lendo aqui a minha palavra, a minha Bíblia, né? O meu bálsamo de cada dia, a minha terapia, o meu elixir, né, de vida, a força para suportar cada um dos meus dias aqui nessa terra como homem caído, pecadora. Comecei aqui em Ezequiel, continuando as minhas, né, a minha leitura bíblica, e fiquei meio curiosa porque eu saí hoje de manhã, fui resolver uns negócios e assim, sentada esperando para ser atendida, eu comecei, né, a dar uma olhada nos vídeos, nas coisas que alguns irmãos me mandaram aí pelo WhatsApp. E uma das coisas que eu vi, uma política brasileira, uma mulher, eu não sei o que ela é, se ela é senadora, que cargo ela tem, não vem o caso aqui dizer, mas é um assunto até velho, né? Ela falando dos direitos, né, dos homens, como é que fala? Os direitos humanos, né, no Brasil, as cartilhas que têm sido feitas, a violência às crianças, né, na parte sexual, em que o governo brasileiro aí do PT está fazendo de tudo para promover a homofobia, promover a, como é que fala, quando uma criança é violentada, né, a criança pode casar com um adulto. Eu esqueci o nome, me perdoem, eu tô com a cabeça um pouquinho lerda hoje, mas os irmãos sabem aquilo que eu tô querendo dizer. As cartilhas ensinando aí os comportamentos sexuais, né, os livros que eles estão querendo implantar. Aí vi também o pastor Josué Irion falando aí da abominação da Disney, né, os materiais com mensagem subliminar. Colegando isso tudo, tenho visto aqui hoje, nos dias atuais, como é que tá o mundo, né, com relação às mensagens aí satânicas, aos jovens, às crianças. Eu tenho 2 filhos e eu tenho que ver desenho com eles, na maioria dos casos, né? Graças a Deus eu nunca permiti eles verem o que querem, então eles nem são viciados em televisão. Aí eles assistem 1, 2 desenhos assim que eu permito eles assistir, depois eles desligam a televisão e vão jogar, vão brincar. Mas, assim, observando, meus amados, a cada 10 desenhos animados, você tem 8, 7, quase 9 falando de magia, falando de vaidade, falando de incantésimo, falando de encantamento, desculpa, falando de mundo oculto, né? Magia daqui, magia dali, uma promoção diabólica. Quando eu era criança, eu assistia muito a turma aí do Tom e Jerry. Atualmente, se você põe um desenho do Tom e Jerry, as gatinhas, né, que o Tom, o gato, se apaixona, são todas muito sensuais, tem corpo de mulher e cabeça de gata, toda pintada, toda maquiada. E vendo, né, as coisas, a gente vai observando, isso me lembra a passagem que Jesus disse, né, que os últimos dias seria como os dias de Noé, seria também como nos dias de Sodoma e Gomorra. E ainda caminhando, o que me aconteceu hoje de manhã? Mais um exemplo. Eu fui fazer alguns exames de sangue, como eu citei, eu tô com alguns probleminhas de saúde, eu tô procurando descobrir exatamente o que eu tenho, para saber como que eu posso resolver e tal. Então hoje de manhã eu fui fazer os exames. Ontem eu fui ao médico, e ele me fez a receita, porque aqui na Itália funciona assim, o médico te dá uma receita, onde ele pede o nome do exame, ele assina, ele carimba essa receita, aí você vai, né, ou na cidade mesmo onde eu moro, aqui na cidadezinha, aí eu tenho que entregar essa receita, faço a análise toda quarta-feira de manhã, né, e assim, eu como graças a Deus, eu não sou uma pessoa que estou sempre rodeando coisa de hospital, exame, esses negócios, eu odeio burocracia de qualquer coisa, e tudo que eu tenho que preocupar para correr atrás dessas coisas já me dão falta de paciência, então eu nunca vou. Eu sinceramente não sei como funciona. Fui hoje de manhã, vai escutando. Fui hoje de manhã,
Ontem o médico fez a receita para mim, muito gentil, muito gente boa. É um médico que, um pouquinho que eu conversei com ele, ele simplesmente falou, não, eu vou te fazer um tanto de exame de sangue, de vários tipos, exames mais particulares mesmo, mais detalhados sobre certas coisas e tal. Eu fiquei muito alegre, eu vim embora ali com uma esperança, né, porque eu fui numa outra médica aqui tempos atrás e ela simplesmente, não, você não tem nada não. Isso aí deve ser que você está meio cansada, meio estressada, mas não mostrou nenhum interesse realmente em querer me entender, né, saber. E esse médico, ao contrário dela, muito gentil, sempre com um sorriso no rosto, me ajudou muito já. Aí eu fui hoje de manhã para fazer a receita, porque funciona assim, eu levei, né, a receita e fui preparada para tirar o sangue, o exame de urina eu já estava com ele pronto, enfim. Né? Chego lá, espero, levei até meus filhos, tadinhos, comigo antes de ir para a escola, né? Com medo, né, de não conseguir pegar em tempo. Aí, aquela espera, tive que correr com meus filhos, levei-os na escola, depois voltei, tinha gente esperando, aquela confusão toda. Espero, eu esperei uma bela meia hora. Aí, na hora que eu entrei com aquela sensação, resolvi o problema. Agora ela tira o sangue, daqui uns 4, 5 dias eu venho, pego o resultado e vamos ver o que eu tenho. A senhora bate o olho na receita e fala, olha, tá faltando o CPF. Aqui na Itália chama Código Fiscal, né? CPF. Aí e faltava um carimbo. Ela falou, você não fez? Eu falei, minha senhora, me perdoa, eu não sou habituada a fazer essas coisas, então não tem como fazer. Vai escutar. Aí ela pegou a receita, foi atrás de um outro senhor que trabalha na parte do escritório lá do local onde eu fui. Esse moço, ele é muito cheio de má vontade, trata todo mundo mal, nunca tem boa vontade de ajudar ninguém. E raramente, quando ele ajuda, ou ele faz o trabalho dele, que não é nem ajudar, ele faz bem o trabalho dele, a gente fica até assim, uau, né? Que bênção. E tinha só que escrever, até com a caneta, podia escrever o meu código fiscal ou o meu CPF. Aí ela perguntou, né, porque já estava tudo pronto, ela já estava até com a agulha para me enfiar na veia para tirar o sangue. Não, tem que ir lá no médico, é ele que tem que pôr esse negócio escrito. Já começa ali a mal vontade. Ela vira para mim e fala assim, você tem que correr lá, vai lá correndo, que daqui uns 15 minutinhos eu fecho aqui, vou ter que ir embora e tal. Beleza. Corri, menino, peguei, saí correndo atrás do doutor, o doutor não tinha chegado ainda, isso era 8h45 da manhã, o médico ainda não tinha chegado, aí eu volto, né, para saber, para pedir informação se amanhã, quinta-feira, eu podia ir no laboratório, se eu podia fazer essa análise na cidade vizinha e tal. Amados, ela falou que me esperava, sabe o que ela fez? Ela fechou a porta, sumiu todo mundo da estrutura, não tinha ninguém. Eu fiquei muito chateada, falei, meu Deus, que coisa é essa? Ela fez hora com a minha cara, né? Mandou eu ir lá, correr atrás, agora eu chego aqui, ela já não tá mais. Eu cheguei antes das 9, que ela falou que até 9h15 estaria, eu cheguei faltando 5 minutos para 9, ela já sumiu daqui, né? Como se ela tivesse terminado de fazer o exame na moça, fechou a porta e saiu. Aí eu fui ao médico, contei a história para ele, olha aí ele com muita boa vontade foi, me resolveu o meu problema, mandou eu ir num outro laboratório, numa cidade vizinha, eu fui, já fiz tudo, graças a Deus. Mas por que eu tô contando essa história? Porque eu vejo a maldade de uns, a má vontade de outros, a irresponsabilidade de outros, a falta de amor, a falta de interesse realmente em te ajudar. Tanto não é problema meu, eu tô aqui, eu faço meu trabalho. Se tudo tá pronto, se não tá pronto, não me interessa. Eu fui no outro laboratório na cidade vizinha, faltava um exame particular lá, hemocroma, né, que o médico esqueceu de escrever. Nesse local, a moça que me atendeu, ela mesma colocou o exame e falou para mim, olha, eu vou liberar para você, na segunda-feira você traz a receita do médico com a data de hoje, tá tudo resolvido. Então, assim, eu cheguei num ponto na minha vida, meus irmãos, que tudo que acontece comigo, todos os dias, as pessoas que eu encontro, as situações que eu vivo, é como se a minha cabeça estivesse numa seguinte situação. Observa tudo que está acontecendo, observa o comportamento de todos, observa como tudo se desenrola. E eu vejo gente que por tão pouco não faz nada para ajudar você, enquanto que outros têm a boa vontade de ajudar. Isso, desde que o mundo é mundo, existe. Nós todos sabemos disso.
né? Nós todos sabemos disso, principalmente quem depende aí do sistema gratuito de saúde do governo. A gente sabe, quando a gente está numa situação complicada, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa resolver o problema. Se você encontra alguém que te ajuda, você vê a diferença, né? Te dá aquela sensação de paz. Então, eu observando tanta coisa, esse negócio aí do governo brasileiro, né? Querendo enfiar cartilhas aí, ensinando crianças a partir dos 3 anos de idade a conversa do sexo, historinhas aí de reis, de príncipes encantados, que em vez de encontrar a princesa, agora encontram os outros príncipes e vivem felizes para sempre. As injustiças no dia a dia, as coisas pequenas, mas pequena mesmo que a gente tem visto. Eu não sei se é porque nós que nesse momento estamos habituados a viver uma consciência santa, no sentido, eu preciso me separar, eu preciso ser justo, eu preciso ser honesto, eu preciso ser limpo, ser íntegro, ainda que eu esteja cansado para ajudar tal coisa, tal pessoa, resolver tal situação, eu preciso sempre fazer o meu melhor. A gente, meus irmãos, meus amados, a gente ainda assim tem feito. Então, quando a gente se habitua a fazer as coisas de modo justo, ainda que a gente não é perfeito o suficiente para fazer tudo de modo justo, a gente, quando começa a observar tudo, a gente entra num ritmo, né, de procurar fazer tudo perfeito, a gente vê as coisas erradas, a gente começa a ficar meio assim, uau, né? Eu li ontem uma notícia que um irmão me mandou falando que tem uma igreja evangélica aí nos Estados Unidos que está abrindo um concurso para drag queens e cristãs cantando música gospel. Quer dizer, pelo que eu entendi, porque eu não tive tempo nem de ler, mas é uma igreja americana, cristã, de base cristã, que a base dela é a chamada Bíblia, como nós temos também. Abriu um concurso para homens que se vestem de mulher e vivem na homossexualidade, para que eles cantem músicas cristãs para fazer quem canta melhor, um festival. E a gente vê isso, há 10 anos atrás a gente não via essas coisas. Tudo, um pouquinho de tudo que eu falei aqui, vamos tirar a má vontade do sistema de saúde em te ajudar por causa de uma receita, mas vamos ampliar aí para uma igreja cristã, colocando drag queen para fazer concurso de música gospel e por aí vai, né? Mas assim, a gente não via tanto escândalo, tanto absurdo, tanta loucura. E a gente está vendo hoje. Eu recebi também um grupinho um vídeo de um grupo de meninas e parece que elas estavam numa sala de aula, quem sabe até de uma escola dominical. Eu sei que essas moças deviam de ter na faixa de 9 a 13, 14 anos, talvez 15, elas se colocaram numa mesa, sentadas em torno de uma mesa, colocaram aquela brincadeira Charlie, não sei se vocês se lembram, que é 2 canetas, né, cruzadas, e elas vão chamando o nome, né, e se aquela caneta mexe, é porque o espírito tá ali. Só que em vez dela chamar o tal do Charlie, elas falavam, Espírito Santo, você está aqui. Todas juntos esperando a caneta, e no vídeo a caneta se move. Aí quando a caneta se moveu, elas começaram a saltar de júbilo, de alegria, começaram a cambalear igual esse povo que fica no centro de macumba, né, que quando recebe a entidade, né, espiritual deles e tal. Então assim, a gente vê coisas pegando o Espírito Santo e invocando o Espírito Santo numa mesa de Kídia, né? O nome da palavra não é a brincadeira Charlie, a origem desse ato oculto é Kídia, tábua de Kídia. Tem até um filme de terror que eu vi a propaganda no passado. Então a coisa é tenebrosa, é horrível. E você vê essa mistura, espiritismo dentro de uma igreja cristã, pastores cristãos incentivando o povo a buscar o ocultismo, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis e etc. E a televisão com os desenhos animados, todos no ocultismo, todos na bruxaria, a sexualidade. Vocês podem observar que a sexualidade caminha de mãos dadas com o ocultismo, com a bruxaria, com a magia, né? A gente nem chama de magia negra, a televisão não fala magia negra, fala magia.
E aí você sai nas ruas, você vê as pessoas idólatras aos seus santos, aos seus ídolos, e eles se comportam de modo sujo, de modo pesado, de modo indiferente, de modo sem amor, não é verdade? E você vai vendo, sabe? Você vai acumulando tanta informação diante dos seus olhos. Eu comentei ontem que eu tô cortando certos alimentos da minha dieta. Alimentos que até então, meus amados, eu pensava que era saúde para minha vida. Para vocês terem uma ideia, no início de alguns meses aí atrás, eu gastei dinheiro comprando muito alimento integral. Pão integral, cheio de fibra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gastei dinheiro porque custam mais. E agora eu descubro que esses são certos venenos, porque eles contêm o tal do glúten, né? E o glúten, ele tende a enfraquecer a parede do seu intestino, que fica impermeável. Então, quando você come normalmente e o seu intestino está com a parede impermeável, as toxinas, as enzimas, certas substâncias que o seu corpo absorve ali na hora da digestão, elas penetram pela parede impermeável do intestino, caem na corrente sanguínea e geram toxinas, e o seu corpo entra em pânico, entra em tilt, pira, entra em pico total. E aí eu fiquei muito chateada, eu falei, meu Deus, como que a gente está vivendo nessa terra? Você levanta de manhã, você acha que vai poder tomar um belo café da manhã com um copo de leite, você compra o leite mais caro, aquele de alta digestibilidade, né, digeribilidade, eu não sei como é que é a palavra em português, mas alta digestão, né, mais simples como leite, sem lactose, tem escrito lá, e você paga quase o dobro. Aí você compra o pão integral da marca boa, um pão muito gostoso, que você vê a fibra, mesmo você sente a fibra quando você mastiga, e por aí vai. Você começa, né, a investir, em vez de comprar um queijo qualquer, você compra o queijo mais light, e coisas do gênero, e aí você dá para seus filhos, aí passa um tempo, você descobre que você está mais envenenando um filho do que trazendo benefício para ele. Aí você é obrigado e constrangido a mudar a alimentação. Aí você fala, ok, vou ligar a televisão para o meu filho assistir um desenho animado num canal melhor, que eu pago a televisão por assinatura. Aí você vê, se não é desenho animado que fala de magia ou algo promovendo a sexualidade em crianças de 3 anos, 2 anos em diante, são as propagandas dos brinquedos. Agora que tem Halloween, brinquedo de monstro, brinquedo de zumbi, brinquedo de vampiro, brinquedo de magia. Quer dizer, você fica num pane. Os desenhos às vezes são até bonitinhos, mas as propagandas são todas do inferno. Aí você desliga a televisão, aí você sai para resolver um problema, as pessoas que te atendem não estão nem aí, são desonestas, xingam, não trabalham com boa vontade. Aí você vai almoçar, aquilo que você come não tá bom, aí você vai no supermercado, aquilo que a gente pensa que é bom custa mais caro, né? Ou até não tem certos produtos, dependendo da situação. E aí você sai na rua. Eu estava indo, foi ontem, eu estava saindo, era umas 6 horas da tarde, que estava bem escuro, o céu estava muito estrelado, estava a coisa mais linda, estava escurecendo, então estava um céu espetacular. Eu vejo lá do lado de lá um aviãozinho passando e jogando aquela porcaria, aquele rastro químico, né? Quer dizer, chegou num ponto... Isso, a gente tem aqui dia inteiro para citar situações em que a gente está vendo absurdas no planeta. Vamos dizer assim, chegando um ponto que você pergunta até que ponto eu vou conseguir sobreviver nessa terra. Eu não posso comer uma fruta, porque a fruta que eu penso que é saudável foi plantada num terreno totalmente contaminada por metais pesantes. Eu não posso comer uma coisa à base de milho, porque o milho é transgênico. Eu não posso comer tal carne, porque ela foi tão mexida, tão deturpada, que ela não é mais saudável como a carne de 50, 60 anos atrás. Eu não posso tomar o leite, porque o leite ele tá todo carregado de porcaria, é todo um leite desregular. A água que eu tomo, o ar que eu respiro, não é verdade? As coisas que eu compro, o mundo em que eu vivo jaz no maligno. Isso é uma coisa que a cada dia que passa eu tenho tido uma consciência muito maior. Porque até então a gente sempre ouve a frase, o mundo jaz no maligno. Você fala, ok, o mundo jaz no maligno. É uma frase que virou até carteirinha, né? Simples dizer, é uma frase muito falada.
Mas Deus, quando Ele começa a revelar para nós a coisa como ela é, em todos os sentidos, a mentira, o engano no qual nós estamos submersos, você começa realmente a ficar boquiaberto, porque você fala, meu Deus, até quando isso tudo vai continuar assim? E Satanás, ele é o rei desse mundo. Ele é o rei desse mundo, o príncipe deste mundo. Todos os reinos deste mundo estão nas mãos dele. A Bíblia fala isso. Ele leva Jesus a um monte elevado e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Não pense você que quando ele mostrava para Jesus todos os reinos do mundo, ele mostrava os reinos de reis. Tipo, você vê que a Inglaterra, ela é governada pela rainha Elizabeth, justo? Então é o reino da Inglaterra. Você vê que a Espanha, desculpa, eu tô gripada. A Espanha, ela tem um rei também. Eu esqueci o nome do rei lá da Espanha, mas é o rei fulano de tal que é o rei da Espanha. Então são reinos, querendo ou não, os Estados Unidos é governado por Barack Obama, então é o reino dos Estados Unidos. Eu, Ana Paula, não creio que quando Satanás mostrou para Jesus os reinos da terra, ele mostrou pessoa A, B ou C e cidades, países, nações à parte. Mas eu acredito que ele mostrou muito além disso para Jesus. Ele mostrou o reino da beleza, ele mostrou o reino da riqueza, ele mostrou o reino do poder em setores da alimentação, em saúde, ele mostrou o reino da área automobilística, ele mostrou reinos da parte da hotelaria, do turismo, ele mostrou o reino sexual, ele mostrou o reino das delícias da terra para Jesus. É como se ele tivesse falado, olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos deste mundo. Quer dizer, eu te darei domínio total sobre tudo que está no planeta Terra e tudo que vai estar até o último momento. Porque querendo ou não, por que eu estou falando isso? Basta você analisar o que está acontecendo hoje. Você vai ver aí as empresas, as grandes empresas aí no setor automobilista, no setor alimentício, no setor bancário e cada setor diverso. Você vê essas empresas todas satânicas. Exemplo, a Disney é um reino infantil e adolescente. A Disney, ela é responsável pela mentalidade de mais de 50% das crianças do mundo. Aonde que você vai que não tem um desenho da Disney? A Bela e a Fera, o Rei Leão. Hoje você vai ver aí os filmes das princesas, aquela lá do gelo que eu esqueci o nome, Monsters e tantos outros tipos de desenho. Tem sempre, meus filhos, eu tenho meu menininho pequeno, ele é apaixonado com Cars, que é da Disney. E eu, para tentar colocar as coisas do Cars na mão do meu filho, vocês não têm ideia do quanto que eu tenho que vasculhar para entender isso aqui que tá chegando, como é que é. É difícil. Todas as crianças no mundo inteiro têm sempre alguma coisa da Disney e tem influência, tem alguma coisa. Aí você vai ver lá o reino bancário, que é o grupo Bilderberg, são os Rockefellers, entre outros, são um grupo de famílias aí poderosas, e eles têm em mãos mais de 70% da riqueza do mundo inteiro. E o resto está distribuído no planeta inteiro. Então, eles é que geram as crises econômicas, as represas econômicas, é eles que geram o movimento econômico mundial. É eles que estimulam as guerras, é eles que estimulam a quebra, a falência de certos países ou o levantar de outros países. Está tudo na mão deles. É o reino do quê? Do poder. Você vê aí o reino alimentício, você vai ver a McDonald's. É cheia de porcaria, é veneno puro. E é um reino que está no mundo. E quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas, desses colossos econômicos? São pessoas que estão extremamente bilionárias. Quer dizer, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. A coisa é, quantos e quantos e quantos homens se prostraram diante de Satanás e ele entregou na mão dessas pessoas certos reinos.
Ah, então é fácil, então, para uma pessoa, né, que não crê em Jesus, estar escutando, falar, então, se eu me prostro diante de Satanás, então ele vai me dar um reino também? Vou fazer igual aquele rapaz lá do Facebook? Ou vou fazer igual aquele lá da Google? Eu vou me fazer um pacto com Satanás e eu vou ficar rico, poderoso? Não é bem assim. Não é bem assim. Satanás, ele levou a Jesus como ele leva certas pessoas, do mesmo jeito que Deus, ele chama os seus e dá ministérios, dá funções, abençoa o seu povo dentro daquilo que ele precisa. Por exemplo, Deus chamou Abraão, Deus chamou Jacó, Deus chamou Isaac, Deus chamou Davi, Deus chamou Salomão, Deus trouxe os apóstolos a Jesus. Não é que no meio daquela multidão Deus trouxe todo mundo. Quando o Espírito Santo desceu, 50 dias depois que Jesus morre, no dia do Pentecostes, uma multidão de pessoas se converteu naqueles dias. Mas o Espírito Santo, ele não desceu sobre todos. Ele desceu sobre aquele grupo de que estava ali orando, buscando a Deus, os apóstolos e aquele grupo que estava ali. E eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E ali eles influenciaram toda a multidão, que vieram de vários locais, de outras terras, cada um judeu nascido numa terra estrangeira, que falava a língua da terra estrangeira, e ali o apóstolo, ou determinada pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo, falava na língua daquela pessoa. E eles falavam, olha que coisa incrível, ele está falando na língua, na minha língua materna, na minha língua de origem. Porque era um judeu que foi para um outro lugar, nasceu, por exemplo, de língua árabe, né? E falava a língua árabe, e tinha um apóstolo falando em árabe, e eles ficaram abismados com aquelas coisas. Então, do mesmo jeito que Deus, ele escolhe os seus e dá a cada um de nós o ministério que dá ao longo dos anos, Satanás copia a Deus e também escolhe os seus. E ele faz aquilo de modo como Deus faz, ele conhece como que Deus trabalha. Então ele faz igual, ele quer imitar a Deus, porque ele o que fez? Ele andava sobre as pedras brilhantes, ele era majestoso, ele era lindo, como diz a Bíblia, né? Até que um dia ele viu a Deus, o poder de Deus, ele cobiçou o poder a Deus e ele disse, serei como Deus. E a obsessão de Satanás é querer ser como Deus. Quando ele caiu do céu, quando Deus o mandou, né, expulsou do céu, ele perdeu. Ai, ai dos habitantes da terra, caiu a serpente, né, o grande dragão, a antiga serpente Satanás. Ele desceu, perdeu no céu, mas ele não chegou aqui com a mentalidade, eu perdi, basta, agora eu vou ir para o inferno, para o lago de fogo, quem não vai para o inferno vai para o lago de fogo de enxofre, como diz a Bíblia, e basta, não. Ele continua copiando a Deus, porque ele ainda assim copia a Deus, porque ele quer ser como Deus. A mentalidade dele é, eu sou como Deus. Ele tem tanta confiança nessa filosofia de vida, que ele vive isso na certeza que ele realmente é como Deus. E ele faz do mundo, do planeta Terra, o seu reino, dado por Deus por um tempo, do modo dele, mas sempre copiando o modo de Deus agir. Então, meus amados, a gente vê aí o descortinar das coisas, o descortinar da filosofia da vida que é vivida no planeta Terra. E aí a gente vê a separação, aqueles que são de Deus, ouvem a voz do Senhor, mudam completamente, têm uma mudança de vida, né, de caráter, pedem perdão a Deus pelos seus pecados e por aí vai, e os que são de Satanás vão se sujando mais. E é como diz em Apocalipse, se eu não me engano, aquele que é santo, santifique-se ainda mais, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Essa é a base, é uma conta, é uma fórmula, né? Aquele que é santo, santifique-se ainda mais, aquele que é sujo, injusto, injustifique-se ainda mais. E eu estava lendo aqui agora de manhã, Ezequiel, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que dê direção nessa palavra de hoje, porque se tem uma coisa que eu tenho observado, e eu tenho batido nessa tecla desde o dia que nós estamos aqui nesse canal, é sobre, se você conhece a Deus, você sabe como viver, você tem mais fé, você sabe se apegar a Deus. Olha só, meus irmãos, se eu, Ana Paula, faço amizade com uma pessoa até então para mim desconhecida,
ok? E a minha amizade com essa pessoa, ela dura tantos anos, e daquela pessoa desconhecida, aquela pessoa que está comigo se torna muito conhecida, e ali ela conhece a minha vida, ela conhece meus segredos, ela conhece as minhas necessidades, e ela é uma pessoa que sempre me abençoa, e em contrapartida eu também a conheço. Com o passar dos anos, a nossa amizade se torna sólida. É aquela coisa, eu sei até que ponto eu posso contar com tal pessoa, porque é minha amiga ou é meu amigo, existe. Diz que o amigo é mais chegado do que o irmão, não é verdade? Então existe, por incrível que pareça. O homem é falho, o homem não é fiel, maldito o homem que confia no homem, mas ainda assim, como é bom ter um amigo verdadeiro, um amigo chegado. Aquele amigo que você sabe, eu posso conversar com esse amigo, eu posso confiar nele, eu posso entregar para ele um segredo meu, uma coisa feia que eu estou fazendo, pedir a opinião dele, eu posso falar para ele da minha dificuldade no caso financeiro, ou de saúde, ou sabe-se lá do que, e esse amigo vai estar sempre me ajudando. Então, quanto mais você conhece aquela pessoa, e aquela pessoa te conhece, é claro, né? Um relacionamento de mão dupla, né? Você dá, você cede, e ela dá e ela cede, mais bem estruturado fica a sua vida. E é onde você sabe até como conversar com essa pessoa. Você sabe o que você pode falar, você sabe o que você pode pedir, você sabe como que você pode falar com essa pessoa. Meus amados, na minha vida, isso eu falo de experiência minha, é assim que eu vejo a Deus. Deus é o meu Senhor, é o meu patrão, Ele é o meu Criador, Ele é o meu general, Ele é o Todo-Poderoso na minha vida. Mas Deus se revela também aos homens como amigo. Deus chamou Abraão de amigo. E Deus, Ele pode ser teu amigo também. Eu, Ana Paula, quando eu tô com problemas, ainda que eu tô vendo que parece que não tem solução, eu tenho sempre a esperança que eu tenho o meu Deus, o meu amigo ao meu lado. E sabe, meu querido, minha querida, há quanto tempo que eu não tenho mais me desesperado diante a tantas coisas? Às vezes não vai bem no início, mas logo em seguida eu vejo a mão do meu Deus amigo cuidando de mim. E me ensinando a ter paciência. Hoje de manhã é uma prova, eu contei aqui muito por alta a história, mas no final das contas é o que aconteceu. Eu vi a mão de Deus cuidando de mim e tenho visto, quando eu olho para trás e começo a lembrar algumas coisinhas que estão acontecendo comigo nesses dias aí, coisas pessoais, eu vejo a mão de Deus zelando por mim. É saber quando você está num momento de desespero, de angústia, de pecado, de erro, de dúvida, de cabeça a mil, você vai naquele localzinho da sua casa, naquele cantinho que você separa, e ali você chama pelo seu amigo, em particular. Eu sei que ele está comigo o tempo todo, eu sei que eu medito na palavra dele, etc., mas tem aquele momento que eu quero ir naquele local. Eu tenho um ângulo aqui na sala da minha casa, é bem naquele cantinho que eu falo com o meu Deus. E quando eu quero falar com ele, eu vou lá. Ou então no meu quarto mesmo. E eu fico ali. Então, quando eu vou para aquele cantinho ali, Deus que está no céu, ele já sabe, ó, ela quer falar comigo. Vamos lá ouvir o que ela quer para falar, o que ela tem para falar. Então, meu querido, minha querida, Deus, ele quer se mostrar para nós. E Deus, ele tem revelado para nós as suas coisas. A sua beleza, a sua pureza, o sentido da sua palavra em todas as coisas. Ele não quer que nós pensemos dele que ele não ajuda o aflito, que ele não ajuda o pobre, que, por exemplo, por que ele deixa pessoas morrer injustamente, por que ele deixa pessoas sofrerem injustamente. Ele não quer que a gente pense dele disso, porque ele quer se revelar para nós. Então, quando você entende a base, a estrutura da vida, e quando eu falo vida, é da existência da humanidade, como ela se encontra nesses anos, nessa terra, e as forças espirituais que atuam e operam sobre o homem, gênero humano, você consegue ver o mundo com muito mais claridade. Quando você sabe como uma coisa funciona, é mais fácil lidar com ela. Eu tenho meu carro que ele está quebrado. O meu carro ele tem um problema na marcha. Ela é dura. Ela não entra boa, né? Ela é dura mesmo, tem hora que parece que ela vai até quebrar. A gente já até trocou, mas o carro ainda tá errado, tá com problema. É um carro que é bom, macio, mas ele tá todo duro.
né? Então, assim, quando eu dirijo o meu carro, eu sei quando eu tenho que colocar tal marcha, eu sei como colocar tal marcha, eu sei quando eu tenho que acelerar, aí ele começa a tremer, eu sei que eu tenho que desacelerar, porque eu conheço o meu carro. Mas uma pessoa que nunca dirigiu o meu carro, e se ela não é uma boa motorista e mesmo assim não o conhece, ela pode passar aperto com esse carro, porque ela vai ver que ele está reagindo de modo diverso e ela não sabe domá-lo, digamos assim, nesse caso. Então, quando Deus ele te dá maturidade para você entender a vida como um todo, não só a sua vida. É claro que Deus quer que nós entendamos da nossa vida, mas quando ele te dá uma visão geral da vida que está no mundo atualmente, fica mais fácil para você. Eu hoje de manhã podia ter perco a paciência, ou com o médico que esqueceu de conferir a receita e não pôs o meu CPF, ou com a senhora lá que estava com tudo no jeito e não teve a boa vontade de conseguir resolver um problema que era só pegar uma caneta e escrever, e brigava com aquele moço lá. Eu podia ter chutado o pau da barraca, tem que ir na cidade vizinha, então não vou mais, basta, deixa pra lá. Eu podia ter explodido em tantas situações, em tantas coisas erradas que no dia a dia acontece com a gente. Mas pela experiência que eu tenho, porque de um modo geral a gente conhece um pouco essas pessoas e você sabe, se você explode e xinga e apela, ou se você faz um sorriso e tenta levar numa boa, não vai fazer diferença para aquela pessoa. Aliás, ela vai pegar birra de você se você briga com ela. Vai ser cada dia mais difícil para você ter certo serviço. Então, é onde eu paro e falo, não adianta brigar. Não adianta apelar, não adianta discutir, não adianta exigir, não adianta falar nada. Eu tenho que voltar atrás e começar tudo de novo. Sem apelar. E não posso nem entrar no carro para ir em tal lugar xingando, soltando os marimbondos. Eu tenho que fazer um respiro profundo e ir com calma. Porque essa é a situação. E isso tem que ser prático na nossa vida todos os dias, basta você conhecer o sistema. Se você conhece o sistema, você não tem poder para mudar o sistema no qual você vive hoje em dia. Você tem seus parentes, seus familiares, seus amigos, pessoas que estão ao seu redor que estão todos errados. Você não tem poder para mudar a mentalidade de ninguém. Às vezes você acha que conhece uma pessoa ou certas pessoas e você confia demais, você acredita que está quase que em lua de mel, no sétimo céu com determinada amizade, e quando você menos espera, aquela pessoa te dá uma bela rasteira. Ou então ela simplesmente te substitui por outra coisa. Pessoas amigas ou que se dizem amigas e que caminham com você por tanto tempo, simplesmente te substitui por uma outra coisa na vida delas. Isso acontece comigo e com certeza acontece com cada um dos irmãos aqui presentes. E bem-vindo, meu amado, minha amada. Isso se chama gênero humano. Isso se chama terra. Isso se chama vida. E você aprende com tudo isso que eu já estou falando aqui há 37 minutos, que o único que realmente pode te guiar no meio desse mundo que jaz no maligno por todos os lados é Deus. Deus é o único que pode te guiar fielmente a cada dia. E ele te guia e ao mesmo tempo ele te ensina, ele te mostra como que a coisa é, como que a vida é. Agora eu quero ler com vocês algumas coisinhas para puxar biblicamente isso que eu estou falando. E para vocês terem ideia do quão perto nós estamos da nossa redenção. E do quão perto Deus está próximo de mudar sua graça em juízo. Porque quando o pecado transborda, Deus substitui a sua graça, o seu amor pelo seu juízo. Meus amados, eu quero falar primeiro da origem de Abraão, porque se eu não falar essas coisinhas que eu vou ler aqui, vocês não vão entender como eu estou entendendo esse texto aqui até certo ponto. Então, Abraão, ele era a 10ª geração de Noé, mediante Sem. Nasceu 352 anos após o dilúvio. 352 anos depois do dilúvio, nasce Abraão. E ele é descendente de Sem, ok? Em 2018 a.C., embora seja alistado primeiro entre os 3 filhos de Terá, em Gênesis 11:26, evidentemente, Abraão é alistado primeiro entre os filhos de seu pai devido à sua notável fidelidade e proeminência nas escrituras.
prática seguida no caso de vários outros notáveis homens de fé, tais como Sem e Isaac, Gênesis 5:32, 11:10, 1 Crônicas 1:28. No tempo de Abraão, olha só, agora vamos entender aqui. Primeiro, Abraão, ele vem da 10ª geração de Noé mediante Sem. Ok. Nasceu 352 anos depois do dilúvio. E ele fala, ele é alistado primeiro entre os filhos de seu pai devido à sua notável fidelidade e proeminência nas escrituras. Sempre que a gente ouve falar de Abraão na Bíblia, a gente ouve falar de fidelidade, de fé. Abraão sempre foi crente em Deus, ele nunca questionou a Deus, ele sempre creu em Deus, a ponto que ele pegou seu filho Isaac e aceitou quando Deus falou que ele queria o Isaac sacrificado. Abraão pega o filho, leva para a montanha lá, coloca ele em cima das pedras e vai para matar o filho. Na hora que ele já está descendo a mão com o cortelo, com a faca para matar o filho, que tinha uma média de 14 anos, Deus fala, para tudo. Porque ele entendeu, você realmente é uma pessoa que você está disposta a dar o seu melhor para mim. Aquilo que você mais ama, você tem a disposição de doar para mim. O filho de Abraão, Isaac, foi promessa de Deus. Eles sempre desejam ter um filho com a sua esposa Sara. E eles já tinham, acho que 90 anos, quando Deus abençoou. Eles esperaram tantos anos aquela promessa, porque o anjo veio. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, vieram os anjos de Deus. E Deus, né, na presença, eu acredito que de Jesus no Velho Testamento, ele revela que ele ia ser pai. E a mulher dele, ouvindo a conversa, né, de Abraão com, vamos dizer, anjo, para não sair da Bíblia, porque a Bíblia se refere a um anjo, ao homem, né, vestido de branco, mas é anjo com a letra maiúscula, e poucas vezes a gente vê anjo escrito com a letra maiúscula, a gente vê anjo do Senhor, às vezes só anjo, né, com a letra A minúscula, mas toda vez que você vê anjo do Senhor ou anjo com a letra maiúscula, muitos teólogos se referem à pessoa de Jesus Cristo se manifestando no Velho Testamento. Não sei, mas eu conto para os irmãos aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi. Mas se espírito, quando é escrito com a letra E maiúscula, se refere ao Espírito Santo, anjo, quando é com A maiúsculo, foi ensinado para mim, Ana Paula, que se refere à manifestação de Jesus no Velho Testamento. Então diz que quando aquele anjo conversava com Abraão e falou para ele, você vai ser pai, você vai ter um filho. A esposa de Abraão, Sara, ela ouvia essa história por detrás das cortinas, porque eles habitavam em tendas naquela época, e diz que ela começou a rir. Eu vou ter um filho, eu não tive até hoje, agora com 90 anos eu vou gerar um filho, velha desse jeito. E ali, né, Deus, o anjo ficou sabendo que ela ria, porque ele é onisciente, né, e ali continua a história. Se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler lá a palavra de Deus, acho que no livro de Gênesis ainda conta a história de Abraão, acho, se não vocês pesquisam no Google, onde se fala a história de Abraão, e vocês vão ver que coisa linda que foi a manifestação de Deus através da vida, né, de Abraão, e Abraão sempre acreditou em Deus, sempre. Então, ele então é descendente do Sem, né? Que se eu não me engane, eu vou dar um chute aqui por falta de certeza mesmo, mas os irmãos aqui são feras na Bíblia, eles sabem, mas eu acho que Sem era um dos filhos de Noé, justo? Mas tô chutando, se eu tiver errada, peço perdão, os irmãos me ajudem. Mas, de qualquer modo, ele é a 10ª geração. O número 10 na Bíblia é um número também não sei se é da perfeição ou da conclusão das coisas, mas o número 10 é um número de Deus. Glória a Deus por isso, né? Notável fidelidade e proeminência nas Escrituras, prática seguida no caso de vários outros homens de fé, tais como Sem, Isaac. Então, tá falando que Abraão, por natureza de caráter, ele já era um homem fiel a Deus. Ele já era uma pessoa que amava a Deus. E ele nunca negou nada a Deus. Ok? Então vamos pegar aí a base do caráter do Abraão. Abraão tinha um coração disposto a doar tudo para Deus. Ele simplesmente nunca falou não para Deus. Ele vivia lá, né? Na cidade de Ur. Não sei se ele estava bem, se ele estava mal. Sei que ele já era casado, tinha uma vida.
Aí ele vê que Deus o chama para fora da cidade de Ur e diz: eu vou te levar para uma terra prometida. Ele não questiona a Deus. Ok, o Senhor quer que eu saia daqui e vou para outro lugar? Amém. Abraão sempre teve essa reação à voz de Deus. Quando Deus falava com ele, pedia para ele, se manifestava para ele, ele sempre sim, 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 tudo para o Senhor. Tudo, a minha vida é tua. Será que você, que está aqui comigo me ouvindo, tem se comportado assim? É um chavão para deixar aí para vocês pensarem. Amém, meus irmãos? Veja se você se identifica também com o caráter de Abraão, nosso patriarca. Amém? No tempo de Abraão, a cidade de Ur estava mergulhada na idolatria babilônica e na adoração do seu deus Lua padroeiro, chamado Sin. S-I-N. Está lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, 14, parece que é capítulo 14 e capítulo 15. Olha só, então já estava num lugar que era cheio de idolatria. Todavia, Abraão mostrou ser homem de fé em Deus, assim como seus antepassados Sem e Noé, e, em consequência, granjeou a reputação de pai de todos os que têm fé, visto que verdadeiramente fé se baseia em conhecimento exato. Abraão talvez obtivesse o seu entendimento pela associação pessoal com Sem. Suas vidas coincidiram durante 150 anos, porque a gente tem que levar em consideração que naquela época as pessoas viviam muito, não é? Eu perdi aqui, meus irmãos, eu bati aqui, eu perdi a coisa, mas aqui, eu comecei falando uma coisa sobre amizade. Se você tem um amigo que você conhece, quanto mais você conhece aquele amigo, mais você tende a confiar, justo? Mais você tende a confiar naquele amigo. Consegui achar de novo o texto, que eu tô com eu tô puxando isso aqui no Google, na internet. Então, meu amado, é isso que ele tá falando aqui, né? Então, diz que ele caminhou lado a lado com esse tal de Sem. No tempo de Abraão, a cidade de Ur estava mergulhada na idolatria babilônica e na adoração do seu deus Lua padroeiro. Ok. Todavia, Abraão mostrou ser homem de fé em Deus, assim como seus antepassados, Sem e Noé. Porque Noé, meus irmãos, foi uma testemunha viva do que Deus faz. Deus vira para Noé e fala: olha, você precisa construir uma arca. E deu para ele todas as diretrizes, tudo que ele precisava para construir aquela arca. E Noé, durante 120 anos, apregoou a justiça. Clamou àquele povo que vivia naquela terra que se arrependesse. O povo caçoava dele e jogava, brincava, casava, se dava-se em casamento e champanhe, vivia a vida. Mas Noé com seus filhos construíram a arca. E no dia que Deus ia mandar o dilúvio, ele manda Noé para dentro da arca. Ele fecha a porta por de fora da arca. E Noé e seus 3 filhos com a sua mulher, eles veem o quê? Eu acho que com as esposas dos seus filhos, não lembro. Mas eles veem o quê? O cumprimento de algo que até então eles nunca tinham visto na vida deles. Então Noé e Sem eram dentro da arca. Se Sem é filho de Noé, justo? Posso estar errada, mas pela lógica. Então eles viram o milagre do Deus vivo todo-poderoso. E isso ensina para eles o quê? Crer em Deus. Se Deus falou que ia mandar água do céu, mandou, caiu a água. Então é uma cultura que passou de geração em geração. E aí veio Abraão. E aqui está falando que ele conviveu mais ou menos durante 150 anos. Então, Abraão, praticamente, pelo que está falando nesse estudo, ele quase que foi um discípulo desse tal de Sem. Abraão conhecia e usava o nome de Deus para citá-lo. Levanto a mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Jura-me pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra. Gênesis, lá, tá, a história de Abraão está em Gênesis, tá vendo? A gente chuta de vez em quando, mas a gente ainda lembra mais ou menos. Gênesis, capítulo 14, versículo 22. E Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Então, a gente vê aí já o quê? Uma convivência de fé entre Abraão e Deus. Enquanto Abraão ainda vivia em Ur, que no caso estava mergulhada na idolatria, antes de fixar residência em Harã,
Ele vivia em Ur e ia fixar residência numa cidade chamada Arã. Deus ordenou que se mudasse para uma terra estranha. Uma terra estranha. Ele nem virou para ele e falou: Abraão, você vai mudar para a França. Aí você, poxa, a França é um país, te digo, um país evoluído, um país de primeiro mundo, fala francês, tem a Torre Eiffel lá, talvez se eu for morar em Paris eu vou conseguir arrumar um bom emprego, eu vou ter direito de estudar meus filhos e tal, bacana, a França é um país legal. Não, Abraão, você vai mudar para a Austrália, mamma minha, melhor do que a França ainda, é um país moderno, é um país que tem tanta oportunidade, fala uma língua internacional, é um país bonito, que tem tanta cultura e tal, tá bacana. Você vai mudar para a África, mas você vai mudar para o norte da África, lá para aqueles lugares bem remotos da África. Não, ai meu Deus, a África não tem água, tem guerra, e lá eles amputam o povo, porque o povo, para não roubar os diamantes, né? Tem uma máfia terrível, tem o Boko Haram lá que tá matando todo mundo, degolado. Nosso Deus, não. Abraão, você vai mudar para Catar, lá no Oriente Médio. Uau, Catar, terra de petróleo, terra de riqueza, não sei o que, lá tem tanta construção, vou ter emprego, vou ter isso. Abraão, você vai se mudar para o Brasil. Uau, Brasil tropical, que lindo, né? Lá, se eu conseguir ser inteligente, né? Bacana, esperto, tiver uma certa cultura, jogo de cintura, eu vou conseguir uma oportunidade de vida. Tem uma presidente que nesse momento tá porqueria, tá fazendo mal a todo mundo, mas ainda tem esperança. Quem sabe, país tropical, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não! Deus vira para Abraão e fala que ele ia mudar para uma terra desconhecida. Abraão não sabia nem o que estava esperando por ele, a princípio. Então, enquanto Abraão ainda vivia em Ur, antes de fixar residência em Harã, Deus ordenou, não pediu, ele ordenou que se mudasse para sua terra estranha, para uma terra estranha, deixando para trás amigos e parentes. Você vai ver isso em Atos capítulo 7, versículo 2 a 4. Você vai ver em Gênesis 15, 7 e Neemias 9, 7. Lá, naquele país que ele mostraria a Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação. Nessa época, Abraão era casado com sua meia-irmã, Sara, mas não tinham filhos e ambos já eram idosos. Assim era preciso grande fé para obedecer. Primeiro que ele era idoso, velho. E olha, quando a Bíblia fala que uma pessoa naquela época já era idosa, é porque realmente ele já estava velho. E a mulher também era velha. Então Deus fala que eles dois velhos tinham que sair para uma nova vida, um projeto de vida. É a mesma coisa, talvez você tenha a sua avó que está aí com seus 80 anos, você vira para ela e fala: vó, é como se Deus virasse para ela e falava assim: olha, senhora Maria, senhora Josefina, a senhora está com 90 anos, mas a senhora vai se mudar para uma terra estranha. E demais, a senhora ainda vai ter um filho e vai ser mãe de várias gerações abençoadas por mim. Olha, tenta levar então para o lado hoje. Imagina sua avó e olhar para aqui e falar: poxa, eu já fiz meus filhos, eu já criei meus filhos, eu já fiz meus netos, eu já tive bisnetos, eu tô velha, eu não consigo nem sair de fora do quintal para fazer muita coisa, que eu tô cansada. Agora Deus tá mandando eu ir fazer a missionária numa terra estranha que ele ainda nem me revelou. Com que força eu vou? Com que energia eu vou? E quem vão ser esses filhos? Já que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o meu ventre, ele já não é mais um ventre fértil. É estéril, porque eu estou tendo a menopausa, no caso da senhora, né, do exemplo agora. Então, mais ou menos, foi isso que eles bateram de frente. Primeiro que ele era velho, para sair, para começar uma vida. Quer dizer, ele já estava casado com Sara há anos. Eles eram idosos. Eles não tinham filhos. A gente está vendo aí que Abraão, ele viveu em Ur lá por tanto tempo na sua vida. Aos olhos de Abraão, talvez ele já estava esperando o descanso. Olha, eu já vivi todos os anos da minha vida, não tive filho. Agora eu vou descansar com o Pai Eterno, com Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha essa vida com Deus. Ele cria no Deus Todo-Poderoso já lá naquela época. Aí Deus vira para ele e fala: não, agora é que você vai começar. Você está achando que você já viveu muito? Não, agora é que você vai começar. Você vai ter um filho, ele vai se chamar Isaac. Você vai conquistar uma terra, e essa terra vai ser uma terra onde vai manar leite e mel. A sua geração vai conquistar essa terra e tal. E você vai ser um pai de muitas nações, de muitos povos.
O seu povo, a sua geração, a sua descendência vai ser mais numerosa do que a areia do mar e mais numerosa do que as estrelas do céu. Meus irmãos, a gente lê isso tudo assim muito rápido. A gente não vê o que realmente, o que passou pela cabeça do cara, pela cabeça de Abraão. O que será que não passou na cabeça dele? Talvez ele coçou aqueles poucos cabelos que ele tinha, porque os velhinhos eles ficam com o cabelo mais fininho, né? E assim, levinho. Então, às vezes, ele até coçou a cabecinha branca, assim, olhou. Mas ele falou, amém, vamos. Ok, glória a Deus, né? E naquele país que ele mostraria a Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação. Nessa época, Abraão era casado com sua meia-irmã Sara, mas não tinham filhos e ambos já eram idosos. Assim, era preciso grande fé para obedecer. Mas ele deveras obedeceu. Amém. Esse estudo continua aqui, mas eu vou continuar agora. Eu vou puxar uma outra história aqui que eu quero conversar com os irmãos. Então, meus amados, a gente falou aqui, nesse momento, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, achei. A gente fala então da origem de Abraão, da base de Abraão e de quem era Abraão. Agora a gente vai ler aqui a origem de um povo chamado cananeus. Quem eram os tais dos cananeus? Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Gênesis 12, 6. A palavra cananeus é a denominação para os povos que viviam na terra prometida na época da chegada de Abraão. Abraão ouve o chamado de Deus, ele faz a grande viagem da vida dele, chega numa terra prometida, tá? E naquela terra tinha um povo que morava ali, chamava cananeu. Esse povo se compunha de 7 nações distintas. Os fenícios, os filisteus, os amonitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os heveus. Você vai encontrar isso aí em Deuteronômio 7:1. O nome cananeus era a designação geral de todos os habitantes da região da Terra Prometida. A planície em volta. Muitos desses povos eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Olha só, tudo vindo de Noé. Gênesis 10:6 e o capítulo 15, se eu não me engano. Os amorreus eram também uma designação geral, algumas vezes aplicada a todos os habitantes, porém mais especificamente a uma tribo que habitava ao oeste do Mar Morto. Então os cananeus eram um grupo de 7 nações bem distintas entre elas, ok, meus amados? E eles viviam na terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão. O nome cananeus era a designação geral de todos os habitantes da região da terra prometida e planícies em volta. Muitos destes povos eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Os amorreus eram também uma designação geral, algumas vezes aplicada a todos os habitantes, porém mais especificadamente a uma tribo que habitava a oeste do Mar Morto. Algumas das cidades antigas fundadas pelos cananeus são Gezer, se eu pronunciei errado, os irmãos me perdoem, mas é como eu consigo ler. Gezer, Meguido, Jericó, Josué, como é que é? Cavalga em Jericó e as muralhas ruirão. Ok, Jericó aprendi na escola dominical, tô com 37 anos, já não me lembro mais. Sodoma, Gomorra e Jerusalém. Gênesis 10:19. Canaã era uma terra promissora e própria para a agricultura e a pecuária. Nós estamos falando como se fosse a Europa atual. A Europa é uma terra constituída por vários povos de nações distintas. Aí você vê o italiano, você vê o francês, você vê o espanhol, você vê o russo, você vê não sei se a Rússia faz parte da Europa, mas a Rússia, ok, mas tá tudo junto. Então são povos distintos. E juntos eles fazem uma nação chamada Canaã. Ok, meus amados? Entre elas tinha a tal da Jericó, Gezer, Meguido, Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, e Jerusalém. Daí que Abraão veio. Abraão, ele veio nessa terra. Lembrando que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló.
que veio com ele. E Ló foi morar onde? Em Sodoma e Gomorra. Porque se é Ló e Abraão, eles eram muito ricos, chegou no momento que eles, os operários, né, vamos dizer assim, deles brigavam, porque Ló tinha muita cabra, muita vaca, sei lá, e pastos, né? E Abraão também. Então, aquele povo que cuidava, né? Os pastores dos animais deles brigavam, porque, mas a vaca do Ló vai beber nesse poço, aí você vem com a vaca do Abraão, as duas vão beber no mesmo poço, não vamos, e brigaram. Aí, Abraão vira para Ló e fala, meu amado sobrinho, agora eu tenho do meu lado direito terra a perder de vista e tenho do meu lado esquerdo terra a perder de vista. Escolhe para onde você quer ir. Se você querer escolher ir para a direita, eu, Abraão, vou para a esquerda. Mas se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. O importante é que a gente não brigue, porque eu sou seu tio, nós somos parentes, eu te amo e tal. Não é legal. Olha o temor de Abraão, olha o amor, o zelo de Abraão com a vida em si. Ele vivia em temor a Deus. Ele não queria brigar com seu sobrinho, ele queria viver em paz. Abraão, ele era um homem de paz. Aí Ló bate o olho para o lado das planícies onde tinha Sodoma e Gomorra, e já conhecia aquela zona, aquela região. E ele sabia que era uma região muito próspera, então ele fala, eu quero ir para o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão, ok, então você vai para lá e eu fui para lá. Eles dividiram ali, ok? Então você vê Sodoma e Gomorra, tudo isso. Você entende, então, o fechamento de como que a Bíblia vai contando lá no Gênesis, como que se fundou a terra prometida do Senhor, a terra santa, o povo judeu. A primeira guerra registrada na história bíblica aconteceu entre 4 reis mesopotâmios e 5 reis cananeus. Agora a gente entende quem que são os cananeus, hein? Não tem aqui ignorância de ninguém, inclusive da Ana Paula. Os cananeus são descritos na Bíblia como grandes e poderosos. Uau! Então quando Abraão chega naquela terra, era uma super terra. Os povos ali eram grandes e poderosos, mas, 3 pontinhos, eles eram também idólatras, supersticiosos, profanos e iníquos. A terra dos cananeus, Canaã, era a terra prometida para Abraão e os patriarcas como herança. A religião dos cananeus era politeísta, que significa eles tinham vários deuses, identificada com a natureza, e seu objetivo era ensinar aos homens a cooperarem e controlarem o ciclo das estações, tendo em vista os interesses agrícolas. Era uma terra que vivia basicamente pela agricultura. Então, seus deuses, eles eram deuses da natureza. O Deus Sol, a Deus Lua, Deus Chuva, Deus Vento, Deus isso, Deus aquilo. Amém? Ok. O Deus, com a letra minúscula, principal da religião cananeia era Ei. E-I. O El. Sua mulher era Aserá. E também casou-se com 3 irmãs suas. Dos 70 filhos que gerou, Baal foi o mais famoso. Então, Baal é o nome de uma pessoa que nasceu aqui de um tal de El. Aí tá falando da história do Deus, né? Então, Baal era filho de uma tal de Aserá, ou Acera, ou Azera, não sei ler a palavra aqui não. O El, matou seu irmão e alguns de seus filhos, cortou a cabeça de sua filha, castrou seu pai e a si mesmo, e obrigou a seus concidadãos a fazerem o mesmo. Mamma, imagina, você mora numa terra, aí o rei da terra se castra e fala, todos os homens da nossa terra vão ter que se castrar também. A irmã e amante de Baal, olha só para vocês verem que bagunça, chamada Anate, converteu-se na vil e depravada deusa da paixão, da guerra e da violência e lutava contra os inimigos de Baal. É claro, né? O pai castra, se castra, manda castrar todo mundo, mata aquele. Aí tinha uma filha que virou uma cruel da vida, ficou revoltada e virou uma pessoa terrível e lutou contra Baal. Enfim, uma bagunça, meus irmãos. Até para ler a gente faz bagunça. Porém, Baal era o senhor da terra. E Deus do tempo atmosférico, é uma potestade, né? Um principado ali. Baal era o senhor da terra e deus do tempo atmosférico. Sua esposa, até casou o cara, Astarote, era a personificação do princípio reprodutivo da natureza. Os babilônicos a chamavam de Istar, e o nome romano e grego era Astarte.
por Canaã ser totalmente dependente da chuva para suas plantações, foi muito conveniente tomar para si o deus da chuva do povo amorreu. Baal era o deus da chuva, do trovão e da fertilidade do solo. Nada mais conveniente para um povo que vivia da agricultura. Para os cananeus, a chuva era o sêmen de Baal caindo sobre a terra, tornando-a fértil como um homem torna fértil uma mulher com seu sêmen. Olha quanta história tem por trás de um ídolo, hein? Como que Satanás faz confusão aqui, como que ele é romântico até, né? Aqui na Itália, quando uma pessoa tem muita mania de criar demais, é muito fanática, eles chamam de romântico. Ô, romântico! A gente vê aqui, né? Então, o sêmen de Baal, ele era como a chuva que caía na terra e produzia. Aí, olha como é que o troço distorcia ainda e depravava mais. Para os cananeus, Baal era o senhor do tempo. Ele fazia chover, trovejar ou fazer o sol. Ele era adorado principalmente nos montes ou lugares altos, porque se ele era o deus do sol, você subia na montanha, ele te via melhor, né? Porque ele não conseguia talvez te ver no fundo de um buraco. Mas podia também ser adorado em qualquer lugar que tivesse um Astarote, que era um pedaço de tronco fincado na terra, igual a um totem, como uma antena. Isso porque a esposa de Baal, Astarote, era simbolizada por qualquer tipo de pedaço de árvore ou planta. Tem até a história dela aí, que veio do Natal, um negócio assim, mas aí vocês têm que pesquisar para não bagunçar a vida. Jezabel, princesa Sidônia, mulher inescrupulosa, vingativa, diabólica, terrível, perseguidora de profetas e esposa do rei Acabe, que era judeu, era adoradora de Astarote. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 16, do 31 ao 33. Com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra em forma de chuva, os cultos a Baal centravam-se em atividade sexual. O deus nacional dos amonitas cananeus era Moloque, pior do que Baal, ou tão ruim contra ele. 1 Reis 11:7. Os cananeus, eles tinham como prática religiosa comum o sacrifício de crianças imoladas em chamas. Ezequiel 16:20 e 21. Quer dizer, eles pegavam as suas criancinhas e elas colocavam elas na mão do deus Moloque, que era uma estátua de bronze. Eles pegavam aquela estátua e colocavam muita lenha, né, muita madeira, queimavam. Então, quando a mão daquele ídolo ficava incandescente, em brasa, eles pegavam a criancinha recém-nascida, ou uma criança pequena, colocava aquela criança na mão daquela brasa, aquela criança morria, torturada, queimada na hora. Tem histórias que contam que a coisa era tão terrível que, ao mesmo tempo que eles faziam esse sacrifício, tinham sons de tambores muito alto. Por quê? Porque os pais das crianças, né, que eram oferecidas, quando eles davam os seus filhos ao deus Moloque, porque aquilo ali era como uma romaria, né? Você vai pagar uma promessa, você vai oferecer alguma coisa para o seu ídolo. Então, muitos traziam seus filhos para serem queimados na mão desse deus desgraçado chamado Moloque. Então, eles punham os sons dos tambores muito altos e a euforia era muito alta. Por quê? Para não se sentir os gritos das criancinhas sacrificadas, para que os pais não mudassem de ideia, porque via o filho sofrendo, morrendo vivo, queimado como um churrasco na mão de um ídolo do Satanás. Esse aqui, meus amados, era o Deus daquela terra, ok? Olha que bagunça. E a tal da Jezabel, ela era esposa de um dos reis judeus. Com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra em forma de chuva, os cultos a Baal centravam-se na atividade sexual. O deus nacional aqui era o tal do Moloque. A religião cananeia era grosseiramente sexual e perversa. A religião cananeia era grosseiramente sexual e perversa. Será que isso não nos lembra algumas coisas que a gente tem visto nos dias atuais? Hoje a gente tem visto as crianças serem colocadas de modo tão perverso nesse mundo chamado sexualidade. Requeria no culto o serviço de homens e de mulheres prostitutos. Inclusive, um dos reis de Israel colocou os chamados prostitutos cultuais dentro do templo de Deus.
E eles ficavam ali, meus amados. As mulheres, elas ficavam ali o dia inteiro tecendo, faziam as bordadeiras. Aí de vez em quando entrava algum fiel e elas ali abriam as pernas, transavam com aqueles caras dentro do templo do Senhor, profanando a casa de Deus. Olha para vocês verem o nível que chegou o absurdo. Isso é visto no livro de Oséias. A sua esposa não era simplesmente uma prostituta, ela era uma sacerdotisa de Baal. Oséias 4:11 e 14, do 11 a 14. Essa era a mitologia cananeia que os hebreus encontraram ao sair do Egito. E foi com essa mitologia absurda que eles se contaminaram. Olha, Deus ele tira os hebreus do Egito, como está falando aqui, eles vão para Canaã e lá eles encontram essa depravação. Olha, isso foi passando da Abraão até na época lá que o povo sai do Egito com Moisés. Aí Deus, o que ele faz? Ele ordena aos hebreus que não detessem. A gente lê lá, não devessem fazer aliança com os cananeus, não temê-los, não se misturar com eles em matrimônio, não seguir sua idolatria, não seguir seus costumes e destruí-los sem misericórdia, não deixando vestígios de sua idolatria. Deuteronômio 7, do 1 ao 5, você vai ver que Deus ele fala, quando o povo estava para conquistar, depois que eles ficaram 40 anos no deserto, eles estavam para pisar em Canaã, Deus ordena para eles, em Deuteronômio 7, do 1 a 5, vocês vão ver essas ordenanças, a destruição total dos cananeus era necessária para salvaguardar os hebreus da influência e da idolatria pecaminosa. Deuteronômio 20, 17. Mas infelizmente, meus irmãos, não foi isso que aconteceu. Eles mataram alguns, mas outros eles deixaram para trabalhar com eles, para servi-los como escravos. E aos poucos, a cultura daquele povo até então maligno foi se misturando com o povo de Deus, e aí você vai lendo ali toda a história dos reis, primeira e segunda reis. Talvez você não tenha tempo para ler a Bíblia inteira, talvez você não conseguiu ler a Bíblia inteira, mas eu te aconselho, leia segunda reis todo, mas lê também primeira reis, você vai ver esse quadro aqui da mistura, da contaminação do povo que Deus tirou, né, do Egito, do povo que Deus prometeu para Abraão, um povo que tinha que ser santo. Em Êxodo você vai ver como que Deus ensinou para esse povo a ser santo, a ser separado. Deus deu as leis, Deus deu os mandamentos, Deus ensinou aquele povo, sustentou aquele povo. Deus matou, deixou só a nova geração entrar na terra de Canaã, terra prometida. Quer dizer, tem todo um processo de trabalho de Deus com aquele povo, mas ainda assim esse povo se mistura com aquele povo pagão. Ele não mata. Deus ele manda matar, e tem gente que pega a Bíblia e fala assim, olha que Deus cruel. Deus mandou matar até as crianças do povo cananeu naquela época. Não queria que deixasse ninguém. Que Deus carrasco é esse que manda matar criança? Mas por detrás disso você vai ver aqui a base daquele povo. Era um povo que tinha maldição de demônios de gerações e gerações avante. Era um povo idólatra, era um povo sujo, era um povo maldito, pelo que a Bíblia fala. Ok? Deus ordenou que os hebreus não devessem fazer aliança com os cananeus. Aí vem o rei Salomão e casa com um dos cananeus também. Salomão fez aliança com eles, ok? Você vai ver os reis se depravando mesmo. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstram um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Tá lá em Juízes, eu acho, né? Juízes, porque tem a letra J maiúscula e a letra S. Eu não sei se é Juízes ou Josué, mas eu acho que é Juízes. Capítulo 11, do versículo 20 a 23. Deus já aplicara esse mesmo princípio quando do dilúvio, Gênesis 6, 5 a 7 e 11, versículo 12, e da destruição das cidades iníquas de Sodoma e Gomorra, sempre no meio dos cananeus. Lá mesmo Deus aplicou juízo. Olha lá, Gênesis 19, 24 a 25. Depois de chegar a Canaã, os israelitas passaram a chamar de Baal os deuses da região. No século 9 a.C., Jezabel pretendeu substituir o culto a Yahvé pelo de Baal. 1 Reis 18, 13 e também 19. O que provocou o repúdio
repúdio deste. Deus repudiou o povo, porque Jezabel levou o povo a se deturpar ainda mais. Foi na época, se eu não me engano, do profeta Isaías, né? Foi Isaías que lutou contra os profetas de Baal ou foi Jeremias? Eu me confundo por causa do Ias no final, mas os irmãos sabem. Baal passou a representar para os israelitas a abominação e os falsos deuses. Então, meus irmãos, olha quanta história. Se a gente quer aprender a Bíblia, a gente tem que pesquisar. Eu vou ensinar uma coisa. Eu peguei um texto aqui de Ezequiel e eu li umas coisinhas aqui e eu fiquei, meu Deus, então por quê? Aí eu comecei a origem de Abraão, aí o Google me deu, né, toda a história de Abraão, que dá para vocês lerem mais, se vocês quiserem estudar com calma, vocês escrevam aí, a origem de Abraão. E também vocês escrevam a origem dos cananeus, é onde eu achei também essas informações que eu passei para você pela internet, não é difícil. Agora, por que tudo isso? Eu quero ler com vocês uma coisinha aqui, olha. A infidelidade de Jerusalém. Veio a mim, Ezequiel, capítulo 16. Então, veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Olha aí, por isso que eu li isso tudo. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes, fostes lançada em pleno campo, num dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, Deus, olha aí agora a história de Deus com seu povo, olha como que ele coloca a situação. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive, sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Eu me lembro muito nessa passagem quando Israel pediu um rei para Deus, pediu um rei para um profeta. Aí eles fizeram o rei de Israel como Esaú, justo? Foi o rei de Esaú. O rei Esaú fez uma bagunça em Israel e aí Deus promete um novo rei, aquele que ia ser o rei eterno, que é o rei Davi. Aí veio Davi e no reinado de Davi, Israel viveu em paz. Não, viveu em guerra. Foi o período que eles alcançaram toda a riqueza. Depois veio Salomão, filho de Davi, porém Davi antes pecou com Betseba, né, na casa dele lá no palácio, lá ele viu ela que tomava banho pelada, aí ele desejou ela, pegou ela, engravidou ela, depois matou o marido dela, aí Deus, né, lança, né, o castigo e tal, aí veio Salomão. Aí vocês têm que ler 1 Reis, essa história está toda em 1 Reis. Veio Salomão, Deus abençoou a Salomão, deu a ele sabedoria, e o reino de Salomão foi um reino de paz, apesar que Salomão se depravou e se apostatou de Deus, seguiu outros deuses e tal. Mas Deus prometeu a Salomão um reino de paz por amor a Davi, seu pai, porque foi sempre fiel a Deus. Davi, por mais que ele caiu e pecou, ele ainda assim sempre entregou para Deus o coração. Ele amava a Deus, né? E Deus, ele viu o coração de Davi, o amor de Davi. Então Deus foi fiel por causa do amor que ele tinha para com Davi, Davi para com ele. E aí conta a história de Salomão, que teve um reinado de paz, né, durante os anos do seu reinado. Depois que Salomão morre, né, aí muda tudo, porque os filhos de Salomão começaram a depravar.
mais ainda, porque Salomão também deixou o reino caído, porque ele trouxe a idolatria. Salomão se casou com mulheres de outras culturas e cada uma trouxe o seu Deus para a terra santa de Deus e se depravou e levou o povo a se perder. Aí começa lá em 2 Reis a depravação do povo. A depravação do povo, né? Então aqui Deus fala que quando ele deu um tempo de amores, ele estendeu sobre Israel, vamos dizer assim, né? As abas do seu manto, o manto de Deus e cobriu a nudez do povo. Eu acredito que isso aí foi na época dos reinados de Davi, porque ainda que foi um tempo de guerra, foi tempo de vitória, Davi não perdeu nenhuma guerra, e Salomão, que foi um tempo de riqueza e prosperidade. Eu acredito que está falando desse período aí. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Olha lá, Davi foi ungido, né, com óleo. Também, apesar que Isaú também foi, mas Davi também foi ungido. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. Olha aí a riqueza do tempo daquele reino. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutristes-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações na época de Salomão, meus irmãos, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Aí quando já passou mais ou menos entre o reino de Salomão e seus filhos, entregaste à lascívia graças à tua fama e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Foi quando o reino dos reis de Israel se prostituiu com os outros reinos e se misturou e se casou com outros. Porque eles achavam que eles eram muito poderosos. Então, para ser mais poderoso, eu vou fazer aliança com outros reis, porque assim era a cultura antiga. Os reis casavam seus filhos para aumentar os seus impérios. Eles aqui então deixaram de confiar no sustento de Deus, que já o dara por tanto tempo, a ponto que eles eram tão poderosos, tão esplêndidos, e eles começaram a confiar nas suas próprias ideologias e começaram a se prostituir com outros reinos idólatras e pecadores. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. É quando Israel começou a adorar outros deuses. E fizeram os chamados Balaíns, que eram pequenos altares a Baal. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituístes com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas, e em aroma suave, e ainda assim, aí assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me gerastes, e os sacrificastes a elas para serem consumidos, a Moloque. A casa é pequena a tua prostituição, mataste a meus filhos, porque as crianças, né, de Jerusalém, de Israel, eram os filhos de Deus, e aqui Deus está falando que eles mataram essas crianças, né, meus filhos, e os entregastes a elas como oferta pelo fogo, ao Deus Moloque. Por isso que eu li aquilo tudo antes dessa leitura bíblica. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembrastes dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças, a cada canto do caminho, edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira.
Por isso, estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituísse com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartastes. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isso não te fartastes. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus. Fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulos de culto, à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Israel se prostituiu de graça. Ela se meteu de graça com toda a porcaria que pode ter vindo de fora. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do teu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. Porque Israel trocava, né? Eles faziam acordo com os demais reis. Em vez deles serem fiéis a Deus, como Deus tinha prometido a Moisés, né, quando tirou o povo do Egito, eles se voltaram contra Deus e eles ofereceram tudo que Deus tinha dado para eles, o ouro, a prata, a riqueza deles, tudo para os povos pagãos que rodeavam entre eles. E fez aliança, pegou os deuses deles, levou para dentro de Israel, digamos assim, se prostituiu, fez o que quis. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos a esses sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitastes, como também todos os que amastes, com todos os que aborrecestes. Ajuntá-los-eis de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos a vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e do ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão dos teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nu e descoberta. Isso aqui aconteceu quando Nabucodonosor invade, praticamente. Nabucodonosor invade e ele acaba com Israel, ele acaba com aquele povo. Meus irmãos, aqui tem muito assunto ainda, mas eu acho que a ideia que eu gostaria de estar mexendo aqui hoje já foi bem colocada biblicamente nos exemplos e tal. Mas isso aqui é prova de como que um povo vai se deturpando, vai se prostituindo, vai caindo e vai perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Por causa do quê? Dos desejos do seu coração, por causa do orgulho, porque Israel não caiu primeiro na idolatria, eles caíram no seu orgulho, porque eles chegaram num ápice de riqueza e poder tão grande que eles acharam que eles podiam dominar os outros reinos, eles eram os donos da verdade, eles se casaram, se misturaram, se prostituíram, e aí na ignorância, na estupidez, eles começaram a dar tudo que Deus dera a eles em prosperidade para os outros reinos. Os outros têm uma história, tem um rei, eu acho que foi o rei Ezequias, tá? Eles ainda tinham muita riqueza. Aí vem um outro rei, o rei de Babilônia, né? Vem não sei se foi o rei mesmo, ou se foram servos do rei da Babilônia, embaixadores que vieram visitar o reino, né, de Israel daquela época. E eu acho que foi Ezequias. Ele abre as portas do reino e ele mostrou tudo, todas as riquezas. E a Bíblia ainda conta a história. Não tem nada que o rei, acho que Ezequias, não tenha feito ver aos embaixadores do rei da Babilônia, ou rei da Babilônia, uma coisa assim. Aí aqui eles foram embora para a terra da Babilônia e contaram pro rei, se foi o caso, né? Porque são tantas histórias que a gente vai indo, né,
Pode se embrulhar um pouquinho, mas a base é essa que eu tô contando com certeza. Aí ele chega lá no rei da Babilônia e fala, nossa, a gente foi no reino de Israel e eles são muito ricos, eles têm muito ouro, têm muita prata, têm muito tudo, eles têm tudo. Aí o rei da Babilônia o que faz? Então nós vamos invadir, vamos levar eles conosco, nós vamos acabar com esse rei, nós vamos roubar tudo. E Deus deixou essa profecia para o rei Ezequias, falou, você vai terminar os seus dias em paz. Mas os seus descendentes, eles vão ser levados para o cativeiro. E tudo que você mostrou vai ser dado para esse povo, para esse rei que veio aqui. Porque Deus é ciumento, né? Eles, querendo ou não querendo, na besteira, é só entregando tudo para o inimigo. A minha pergunta hoje, só para fechar, porque eu não gosto de fazer vídeo longo, mas se vai longo, paciência, meus irmãos. Mas a minha pergunta aqui hoje, você vê que a sua vida, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Provavelmente, quando Deus olha para a sua vida, Ele olha para a sua vida como Ele olhou para o seu povo lá de Jerusalém, Israel. Deus adornou, Deus cuidou, Deus te pegou na porcaria, você estava caído, você estava morto no pecado, Deus vai e te levanta. Deus te levanta e durante os anos passados aí na sua vida, Deus te restitui, Deus te conserta, Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te dá conhecimento, Deus te dá fé, Deus te dá conquista, Deus te dá uma certa paz. Mas Deus te dá mais do que tudo a própria salvação. Deus te dá uma promessa de uma eternidade com Ele. E aí você, talvez, quando você chega num certo ápice de sucesso ou de tranquilidade pessoal, de satisfação pessoal, talvez você comece a se prostituir. E você entrega toda a beleza que Deus deu para você para Satanás. É como se eu, Ana Paula, depois de a experiência que eu tenho de vida com Deus, e eu estou agora no patamar em que eu estou, como cada um de nós está no seu patamar, e é uma coisa que é entre você e Deus. Eu não posso estar aqui falando eu sou assim, eu sou assado, eu estou assim, eu estou assado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Amém? Então isso é uma coisa que eu tenho no meu coração. Hoje eu estou em pé pela misericórdia de Deus e eu tenho que tomar cuidado para não cair. Mas é como se Deus tivesse agora eu estou com a Ana Paula nessa condição, né? E eu estou dando para ela certas coisas, aí eu começasse a ficar orgulhosa e eu crescesse achando que é a minha capacidade que me dá o que me dá, que faz o que faz através da minha vida. Então eu começasse a mudar o discurso aqui e começasse a me prostituir. Eu começasse a colocar aqui coisas que voltam contra Deus. Vamos falar um pouquinho de magia negra, tem nada a ver não. Se um irmão ele não é casado, ele pula a cerca ali, vai com outra mulher. Bom, o importante é que ele está em santidade, não sei o quê. E começasse a incluir a prostituição e na minha própria vida. Não tem nada a ver, hoje eu vou ver aquele filme ali, é uma comédia romântica, mas tem umas ceninhas eróticas, não tem nada a ver não, o importante é que é uma comédia romântica. Ontem mesmo eu liguei a televisão para assistir, né, um filme qualquer e tal, aí tinha lá uma comédia romântica, vamos assistir a comédia romântica. Depois de 5 minutos começou, cama, desculpa a palavra, mas é prostituição, né? Não vou falar a palavra não para não pegar pesado, prostituição. Meus irmãos, na mesma hora eu mudei. Tirei o filme, basta. Cadê a comédia romântica? Isso está mais para erótica do que para comédia romântica. Não me interessa. Mudei de canal, meus irmãos. Mas, não tem nada a ver, não. Vou ficar assistindo, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, isso é prostituição. Quer dizer, Deus, ele te resgatou. Deus, ele te consertou. Deus, ele te deu vida, te deu uma promessa de salvação. Agora, com que você está prostituindo a sua vida hoje? Será que a sua carne está falando mais alto do que o seu espírito, que é regido e guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Mas os dois, cada um tem a sua vontade. O espírito, ele quer ouvir a Deus, ele quer servir a Deus, ele quer ser de Deus a cada dia, ele quer honrar e glorificar a Deus. Mas a carne do cristão, ela quer o mundo. Então, até que ponto você está vivendo? Como está a sua vida? Como está a sua conduta? Como estão os desejos do seu coração? O que está predominando na sua vida? Será que você está fazendo como o povo de Israel? Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz que Ele é graça. Mas quando o pecado transborda, a graça sai e vem o juízo. Então, meu amado, minha amada, Jesus está voltando, não tem mais tempo para pecar. Será que você está levando a sério essa notícia?
Ou está permitindo que o pecado quase comece a transbordar? A pergunta é, até que ponto, até quando Deus vai ter paciência com você, com a sua vida, com o seu comportamento? Deus, ele pode te ceifar como são as ervas do campo, que de manhã estão lindas, radiosas, mas à tarde estão murchas e mortas, porque pode vir e serem ceifadas. Você já caminhou no mato? Esse mato fininho, você vê que uma simples pisada em cima pode destroçar essas plantas mais sensíveis, essas florzinhas do campo, como que elas são sensíveis a ponto de ser destruídas assim, até com vento. Assim é a nossa vida. Nós estamos presos por um fio, e o chão que nos sustenta se chama a graça de Deus. Mas se esse fio se rebenta, se pode abrir um buraco como uma casquinha de ovo e te mandar direto para o inferno. Meu amado, minha amada, Deus quer ser conhecido por nós. A Bíblia fala que a natureza expressa a glória de Deus. E Deus deixou a Bíblia, a palavra, para que nós possamos conhecer a Deus. Até que ponto você está se dispondo a conhecê-lo? Até que ponto? Se você lê a Bíblia, vocês veem aqui, eu falei isso tudo, falei muita coisa, porque é muito concentrada, a informação é muito grande. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a ideia possa ter sido passada. Deus, ele se faz conhecer através das Escrituras. Basta você ver como que o povo se comportou com ele. Ele deu tudo, tudo, e é tudo mesmo. O amor de Deus é muito grande para com a humanidade. E eles o que fizeram? Eles fizeram tudo o contrário. Eles ofenderam a Deus no respirar cada dia da vida deles. Se prostituíram, pecaram, queimaram seus filhos. Chegaram a fazer coisas que humanamente você fala, poxa, é possível que o ser humano chegue a tamanha crueldade? E isso é o quadro do mundo em que nós vivemos. O mundo jaz no maligno. Imagina se quando Satanás levou Jesus para aquele alto monte, Jesus se prostrasse e aceitasse a oferta de Satanás. Mas Jesus, meus amados, Jesus, quando ele viu os reinos desse mundo, ele viu, não presta. O reino do meu Pai é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de amor. Esse reino que Satanás está me oferecendo é morte. Eu não sou de morte, eu sou a vida. A Bíblia diz que Jesus é vida. Aquele que vem ao Pai, Aquele que vem ao Pai, né, viverá para sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é vida. Satanás é morte. O reino desse mundo só leva a quê? A morte. Então, meu amado, eu estou concluindo esse vídeo aqui agora, eu vou almoçar, mas eu deixo esse chavão para você no dia de hoje. Até que ponto, como está aquilo que Deus te deu, a sua salvação, que é o tesouro mais precioso que você tem, como você está retribuindo a Deus na sua glória? Como que você, não que a gente possa retribuir alguma coisa a Deus, mas Deus espera de nós uma coisa chamada obediência. A única coisa que a gente pode retribuir a Deus pelo que Ele nos deu é com a obediência. O ministério de santidade na sua vida, é o que eu falei nos vídeos passados. Nós, muitos talvez falem, eu não tenho um ministério. Não, todo aquele que é salvo tem um ministério chamado salvação. E você tem que fazer a manutenção da salvação na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que crê até o fim, perseverar até o fim, será salvo. Então é até o fim. Você tem que ir até o fim, perseverando e sendo santo. Ali você será salvo. Cuidado para que não perca a tua coroa. Meus irmãos, quantas passagens justificam tudo isso que está sendo falado aqui. Mas o importante é isso. Toma cuidado, não brinque com fogo, leve a sério, respeite, glorifique e honre aquilo que Deus te deu. E assim, meu amado, minha amada, eu os abençoo com o santo, poderoso, glorioso, maravilhoso nome de Jesus no dia de hoje. Eu os deixo essa palavra e peço a Deus que ela possa entrar no coração de cada um de vocês de modo muito coerente, consciente e poderoso. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vai e vem, mas ela não volta vazia. Então que venha dar fruto no seu coração. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.